Aí a internet ruim, aí fica apagando e acendendo. Oh meu Deus, que aguenta. Pão, 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 pão de queijo, pão, 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 pão de queijo. Oh, começou a live. Tá. E eu tá ao vivo. Ai, bom dia, gente. Viva 2 de julho. Ah, o hino de 2 de julho. Quem conhece o hino da Bahia, é esse. Esse é o hino da Bahia. Para quem está ouvindo aí. Depois eu leio a letra para vocês. Aqui perto de mim já teve, ó. De tudo, o hino do Brasil, o hino da Bahia. Agora tá tendo festa. Aniversário da minha Bahia, da independência da minha Bahia, onde tudo começou. E provavelmente onde tudo vai terminar. Deixa eu chamar aqui Roberto. Tô vendo aqui. A conexão que tá lenta, como sempre. Haroldo Paulo Santos, bom dia! Hoje é o dia da independência da minha Bahia. O hino da Bahia, instrumental. Que ninguém conhece. Bom, vou começar a falar para a live não demorar muito. Vou achar aqui que eu vou ler a letra, que muita gente nem sabe. O hino da nossa Bahia. O hino da Bahia. Conexão tá lenta, às vezes vai dar uma travada aí. Bom, gente, o hino da Bahia. A letra é muito bonita, viu? A letra diz o seguinte: nasce o sol a 12 de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que neste dia até o sol é brasileiro. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros, corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros, corações. Com tiranos não combinam. Brasileiros, corações. Cresce, ó filho, na minha alma, para a pátria defender. O Brasil tem jurado independência ou morrer. Aí repete, né? Nunca mais o despotismo. E depois vem: salve ao rei das Campinas, de Cabrito a Pirajá. Nossa pátria hoje livre, dos tiranos não será. Aí repete: nunca mais o despotismo. Né? E assim termina dizendo que com tiranos não combinam
Brasileiros, brasileiros, corações. O hino da Bahia é muito bonito. Muito bonito. Vou botar aqui baixinho, enquanto eu vou falando da live, da história da independência, gente, da Bahia. Se o Brasil é independente, agradeça aos baianos. Bom, vai ficar gravado aí, o pessoal deve estar na festa, né? Ou sei lá, fazendo o quê. A independência da Bahia foi um desdobramento da independência do Brasil, que se concretizou, a conexão tá lenta, que se concretizou em 2 de julho de 1823, quando Salvador foi capturada pelas tropas de Dom Pedro I, ok? Vamos lá, gente. Quem é baiano, que conhece, sabe que a Praça da Piedade, em Salvador, foi palco de grandes conflitos que precederam a independência da Bahia. A independência da Bahia, ou independência do Brasil, para quem não sabe, a independência do Brasil deveria ser no dia da independência da Bahia. Por isso que eu repito, a independência da Bahia ou independência do Brasil na Bahia foi a concretização do processo da independência do Brasil na província da Bahia. Isso aconteceu por conta dos conflitos travados contra as tropas coloniais. Oi, Francisco Salles, bom dia. Contra as tropas coloniais portuguesas, concluindo-se em 12 de julho de 1823. E viva a Bahia! Quando a cidade, veja só, quando a cidade de Salvador foi capturada, a província da Bahia nutria uma enorme insatisfação em Portugal. E essa insatisfação se ampliou quando Madeira de Melo assumiu o comando das tropas locais. A metrópole havia ampliado o controle sobre a Bahia, fazendo com que os conflitos se iniciassem em fevereiro de 1822. Nem tudo que está no livro da história é verdade. Essa é a verdade. Se bem que cada historiador, né, tem o seu que de escrever, né? Cada qual escreve seu artigo de uma forma. Mas a história, aquela historinha de livro é mentira. Então vamos lá. Cidades do interior da Bahia, como Cachoeira, tiveram extrema, grande importância nesse evento. Aí eu vou fazer um resumo para vocês entenderem. Da independência da Bahia, ou do Brasil. A independência da Bahia é como conhecemos a independência do Brasil na Bahia. Tudo começou na Bahia. E como eu digo, talvez onde tudo vai terminar. A Bahia era província bastante insatisfeita com a metrópole, inclusive sediando a Conjuração Baiana em 1798. A insatisfação da Bahia com Portugal se ampliou com a nomeação de
Madeira de Melo. Só um minutinho, gente. Madeira de Melo. Que entrou hino que eu não sei de onde. É uma graça. Deixa eu botar aqui música brasileira orquestrada. Música baiana. Pois é, com Madeira de Melo. Vamos continuar. Depois eu boto. Né? Então, para não perder aqui o fio. A nomeação de Madeira de Melo para comandar as tropas locais com a Revolução Liberal do Porto. Os conflitos se iniciaram antes mesmo da declaração da independência do Brasil. É muito importante, né, que o povo brasileiro e o povo baiano entenda isso, que a independência que conhecemos como do Brasil foi na Bahia. Pois é, então, os conflitos se iniciaram da independência do Brasil na Bahia em fevereiro de 1822. A independência da Bahia se concretizou quando Salvador foi conquistada pelos colonos defensores da independência em 2 de julho de 1823. Aí eu pergunto, o que foi a Guerra de Independência na Bahia? Vou falar já já. Deixa eu botar uma música que eu gosto. Porque tá tendo festa aqui, gente, no Aeroclube. Eu gosto de botar... Que tal Vila Lobos? Música brasileira orquestrada. Música não. Vamos para Vila Lobos. Vila Lobos, as Baquianas, pode ser. Se eu achar, né? As Baquianas brasileiras. Maravilhoso. Vila Lobos, grande Vila Lobos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Opa, aqui, vou botar aqui as Baquianas, baixinho. Grande Vila Lobos. Vamos lá. Vamos continuar a história da independência, que eu fiz uma pergunta, mas ninguém vai responder, que eu sei. Como sempre. A independência da Bahia, também conhecida como Guerra da Independência na Bahia, foi o conflito que aconteceu dentro do contexto de independência do Brasil. Eu amo dar aula, viu? Deu-se por conta do choque entre as forças leais a Portugal e forças que defendiam a independência do Brasil e desejavam manter a nossa ou a integridade territorial do país. O processo de independência, gente, no Brasil, se iniciou com a Revolução Liberal do Porto em 1820. No entanto, é importante mencionar que existiam insatisfações com Portugal, mas elas eram regionalizadas, uma vez que, no começo do século XIX, ainda não existia o senso de identidade dos colonos enquanto brasileiros. Essas insatisfações, inclusive, levaram à Conjuração Mineira e à Conjuração Baiana, no final do século XVIII, mas foram mantidas mais ou menos represadas durante o período joanino, iniciando quando a família real portuguesa chegou ao Brasil,
em 1808. Nesse período, o Brasil passou por muitas mudanças, como a abertura comercial, o desenvolvimento artístico e cultural e crescimento exponencial da cidade do Rio de Janeiro. Nesse período, o único grande foco de insatisfação foi Pernambuco, mas a situação mudou drasticamente com a Revolução Liberal do Porto. Esse acontecimento, iniciado em Portugal, foi resultado da insatisfação da burguesia, os burgueses, a burguesia portuguesa, com a condição do país e manifestou o desejo dessa burguesia de limitar o poder de Dom João VI, além de querer rever a abertura econômica e a autonomia conquistada pelo Brasil. Foi no cenário que se conquistou com a Revolução Liberal do Porto que ganhou força o movimento da independência do Brasil, principalmente por conta, na verdade, dos interesses entre a burguesia portuguesa e as elites no Brasil. Enfim, com o retorno de Dom João VI, filho de Pedro de Alcântara, ficou com a regência do Brasil e o afastamento com Portugal se ampliou drasticamente em sua regência. Durante sua regência, Pedro de Alcântara desobedeceu às Cortes Gerais, decidindo permanecer no Brasil. Determinou que somente com o aval dele é que as medidas das Cortes Gerais teriam validade no Brasil. E quando a relação entre a colônia e a metrópole tornou-se insustentável, ele anunciou a independência do Brasil. Dom Pedro de Alcântara, que vocês sabem que é Dom Pedro I. Por exemplo, uma das imagens que a gente vê muito, gente, é a margem do rio, né? Dom Pedro montado no cavalo, o rio, e nada disso. Ele estava no jumento mesmo, e não tinha rio, era lama, e tinha uns 5 gatos pingados de gente. Por isso que a história tem que ser revista, a história do Brasil e da Bahia, onde tudo começou. Estou falando a verdade. Esses quadros não retratam a independência do Brasil. Vamos lá. A partir daí, os conflitos se espalharam pelo Brasil, porque algumas províncias anunciaram manter sua lealdade a Portugal. A Bahia foi um dos locais que viram conflitos acontecerem por conta da declaração da independência. Qual foi a independência, né? A importância da independência da Bahia para o Brasil. Qual foi? A agitação no cenário político do Brasil se repetia na Bahia, local que sentia uma enorme insatisfação com a metrópole por partes chamadas populares. A insatisfação na Bahia se ampliava porque era um local amplamente controlado por Portugal, pois era considerado estratégico para os interesses lusos na América no longo prazo. E por isso havia um grande interesse enorme
de Portugal em manter o norte e o nordeste do Brasil, caso o movimento da independência avançasse no Rio de Janeiro. É importante mencionar que a insatisfação da Bahia com Portugal vinha a longo prazo, uma vez que ela havia sediado, né, a Conjuração Baiana no final do século XVIII. Então, os conflitos entre os colonos e portugueses aumentaram bastante. Nossa, que coisa horrível. O povo não cala a boca. Espera aí. Desculpem. Quando alguém fala, quando eu estou falando assim, eu me desconcentro toda. Eu escrevo o artigo e fico concentrada no artigo. Mas vamos lá, né? Então, como eu falei, me desconcentrou, desculpe. Os conflitos, como eu falei, entre os colonos e portugueses aumentaram bastante aqui na Bahia. No ano de 1820, a situação se agravou com a Revolução Liberal do Porto, à medida que o desgaste entre Brasil e Portugal aumentavam, pela forma como agia os parlamentares das Cortes Gerais. Para piorar, a metrópole, né, enviou soldados para a Bahia e mudou o nome do comandante das tropas locais. O antigo comandante, Manuel Pedro, foi substituído por Madeira de Melo, um homem visto com enorme antipatia pela população baiana. A nomeação acirrou os ânimos, principalmente porque as tropas portuguesas passaram a entrar em conflito constantemente com a população baiana. Um dos conflitos mais significativos, gente, aconteceu na Praça da Piedade, aqui em Salvador. Quem é de Salvador conhece. A Praça da Piedade. O grau de tensão na Bahia era tão grande que se entende que os conflitos entre os colonos e as tropas de Portugal se iniciaram em fevereiro de 1822, meses antes de Dom Pedro declarar a independência do Brasil. Ok? Então, os conflitos que aconteciam aqui na Bahia. Gente, essa música que está tocando aí, que vocês estão ouvindo, é para eu me concentrar. São as baquianas brasileiras de Vilas Lobo. Maravilhoso, né? Então vamos lá. Os conflitos aconteciam na Bahia entre os colonos e autoridades das tropas portuguesas. Fizeram os deputados baianos que atuavam nas cortes, Roberto, que atuavam nas cortes gerais em Portugal, questionarem os distritos da Bahia sobre a posição deles nesse conflito. Se eram leis a Portugal ou a Dom Pedro, regente do Brasil, e cada vez mais distante dos interesses lusos. A resposta de 3 vilas é interessante, causou muito desconforto na época. Foi São Francisco do Conde, Cachoeira e Santo Amaro da Purificação. Anunciaram que a sua lealdade estava com Dom Pedro I. E isso gerou uma resposta militar de Madeira de Melo,
o comandante das tropas portuguesas. Ô Josefina, bom dia a todos. Os comandantes das tropas portuguesas, né, enviou uma embarcação militar para atacar Cachoeira, a cidade de Cachoeira. E aí, o que aconteceu? Uma grande reação dos colonos aconteceu. Em 28 de junho de 1822, 3 dias depois da embarcação ir para a Cachoeira, ela foi cercada e capturada por eles. Os conflitos também aconteciam em Salvador, minha cidade maravilhosa, Salvador, Bahia, forçando a população, né, a fugir para o recôncavo baiano e aumentando a insatisfação das cidades dessa região para com as autoridades coloniais de Portugal. Portugal, então, enviou mais soldados para a Bahia. E depois de 7 de setembro, Dom Pedro organizou a montagem emergencial de tropas para lutarem pela independência do Brasil. Com isso, as tropas foram enviadas para o Nordeste, desembarcando em Maceió e marchando até Salvador, capturando a cidade em 12 de julho de 1823. E isso pôs fim na resistência lusa na Bahia e assegurou o controle dessa região para Dom Pedro. Mas tem mais. Uma coisa interessante. Nós tivemos, peraí, só um minutinho, os grandes personagens. Tem que terminar já. A independência da Bahia nós tivemos assim personagens marcantes. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que foi? Só um segundo aqui que eu quero falar dessas personagens. Ai, Maria Quitéria. A grande Maria Quitéria. Nós tivemos, gente, personagens assim, muito marcantes na independência da Bahia, que resultou na independência do Brasil. Por isso que eu chamo independência da Bahia e do Brasil. Porque, na verdade, era para ser 2 de julho a independência do Brasil. Eu poderia falar sobre isso, mas agora não sei se eu tenho tempo. Maria Quitéria, na independência da Bahia. Fundamental importância. Olha só. Uma figura, Maria Quitéria, né? Que recebe grande destaque na história da independência da Bahia. Em 1822, ela ingressou às tropas que lutavam em defesa da independência do Brasil. Por isso que eu disse, tudo começou na Bahia. O que é que ela fez? Ela, sobre o disfarce de roupas masculinas, porque o seu pai não havia permitido que ela ingressasse na guerra, né? Nem no exército, mas ela se vestiu de roupas masculinas para participar da guerra. Ela se manteve em importantes batalhas, gente. Olha que maravilhoso. Nas guerras da independência, como sendo reconhecida
como uma soldada, hoje é chamada soldada, né? Disciplinada. Mas ela estava passando por homem, porque ela cortou o cabelo e se vestiu de homem. Né? Ela se disfarçou, né? Eventualmente, né, o disfarce foi descoberto. Mas ela foi mantida no exército em reconhecimento à sua contribuição na luta contra os burgueses, com a vitória dos brasileiros nesse conflito. Maria Quitéria foi reconhecida como heroína da independência, sendo condecorada pelo próprio Dom Pedro I. Para saber mais sobre a trajetória de Maria Quitéria, se vocês quiserem, vocês me falam. E tem mais histórias também interessantes, que foi... É a história de Cachoeira, como eu falei, né? Tem. Não só Maria Quitéria, como tem... Deixa eu ver aqui... Vou dizer a vocês as figuras baianas. Tem Maria Filipa, né? Maria Filipa de Oliveira, Joana Angélica, que no conflito da Piedade defendeu o convento, foi morta, claro, assassinada pelos soldados portugueses. E Maria Quitéria, que eu já falei. Maria Filipa foi uma personagem também muito importante. Ai, Jesus. Da Bahia. Olha só quantas personagens. Eu vou citar aqui alguns. Olha que teve Joana Angélica, Maria Filipa, João das Botas. Por isso que existe aqui avenidas com esse nome, ruas, né? João das Botas, o Corneteiro Lopes. Então, olha, eles são heróis, e heróis do Brasil e na Bahia. Eu tenho orgulho, sabe, dessa história. Esses são os homens e mulheres que participaram na luta pela independência da Bahia, do Brasil. Muito importante, viu? Eu posso falar aqui mais um pouco, deixa eu ver, dá para falar 10 minutos. Vamos lá. É bom conhecer, né? Quem é baiano aí, Roberto, José, pessoal que entrou aí, não sei se continuou, mas quem é baiano... Os brasileiros, na verdade, têm que conhecer a verdadeira história da independência do Brasil, que deveria ser a data 2 de julho, não 7 de setembro, porque começou aqui, muito antes, em fevereiro, foi que começou. Então, esses heróis e heroínas, né? Veja só, as guerras pela independência do Brasil, na Bahia, foram marcadas, como eu falei, por intensa participação popular. Por Bahia Poeta. Negros libertos, escravizados, profissionais liberais, senhores de engenho, ganhadeiras, professores e outros grupos, ai que orgulho eu tenho de ser professora, e outros grupos se uniram em prol do único objetivo: expulsar
os portugueses do país e acabar de uma vez da exploração na época lusitana. Porque explorados nós somos até hoje, na verdade. Então, inspirado, veja só, tem o hino o hino da Bahia, o hino da independência, ou o hino ao 2 de julho, inspirado por esses ideais dos iluministas franceses que pregavam liberdade, igualdade e fraternidade. Eles se articulavam para guerrear contra os portugueses. Para alguns historiadores, o movimento representa um momento de transição, quando pessoas comuns, e é verdade, foi quando pessoas comuns, muito interessante, pessoas comuns começam, né, a participar da vida política de forma mais ampla, o que antes era restrito aos menos favorecidos. A Bahia. Tem as caboclas, né, representando. Então, os combates mobilizaram mulheres e moradores, como Cachoeira e São Félix, além da capital baiana. Alguns deles se destacaram e entraram na história como heróis e heroínas da independência. Ok? Joana Angélica. Joana Angélica, no convento de Nossa Senhora da Conceição da Lapa, que fica na Piedade, aqui na Piedade, Salvador, onde atualmente fica o bairro de Nazaré, ocorreu uma das mais emblemáticas mortes na luta pela independência do Brasil na Bahia. Em fevereiro de 1822, a Madre Superiora do Espaço Religioso, Joana Angélica, o nome da avenida, inclusive, é Joana Angélica, foi morta com um golpe de baioneta. O episódio inflamou. Aí é que o bicho pegou fogo. Aí que o bicho pegou na Bahia. Porque esse episódio inflamou ainda mais o povo contra os colonizadores e aumentou o clima de tensão que culminou com as batalhas que viriam a seguir. O nome da abadesa consta no Panteão da Pátria. Maria Quitéria, que eu já falei, não é, que se fingiu de homem para se alistar e guerrear no Recôncavo, sob o alcunha de Soldado Medeiros. Ela usava o alcunha de Soldado Medeiros. A farsa foi descoberta, como eu já falei, só que ela era uma das melhores atiradoras da tropa. E viva a mulher baiana! Eita! Que na Bahia a mulher porreta. Por causa dela, a saia foi incorporada no uniforme oficial. E com água na altura da cintura, comandou um grupo de mulheres na luta contra os portugueses na Barra do Paraguaçu. Na Barra do Paraguaçu. Ela é homenageada com a estátua no Largo da Soledade, no bairro da Lapinha, em Salvador, onde começa a festa da independência da Bahia e do Brasil. Hoje, 2 de julho. O distrito de São José das Itapororocas, em Feira de Santana, mudou o nome que ela era de lá, para homenagear sua filha ilustre, Maria Quitéria. E tem Maria Filipa, grande também. No antigo arraial de Ponta das Baleias, hoje atual município de Taparica, que é uma ilha, a ilha de Taparica, nasceu Maria Filipa, uma das heroínas
nas lutas da independência. Praticamente não há documentos e registros oficiais. Ah, sim, tem festa aqui no Aeroclube. É que tá me avisando que tem festa aqui e eu tô fora. Mas se vocês quiserem, viu, venham festejar aqui no Aeroclube. Festa da independência aqui no Aeroclube, ó, desde cedo tá rolando. Já teve hino nacional, já teve tudo, mas vamos lá. Maria Filipa não tem registros que comprovem a existência dela. Entretanto, Maria Filipa está imortalizada a partir das memórias. Cadê minha banana? Você botou? Tá ali. Ah, não, é cá que eu tô falando. É que live ao vivo tudo acontece. Até, É porque opa. é o seguinte, tô falando que tá tendo um hino, tá falando. Ah, o hino. Eu vou botar o hino aqui depois. Então, gente, olha só. Maria Filipa está imortalizada a partir das memórias do povo. E não há coisa melhor no mundo de que um povo que tem memória. Porque brasileiro tem memória muito curta ultimamente. Politicamente falando, principalmente. Botem a memória para funcionar, viu? Até para não ter mal de Alzheimer ou demência depois. Aliás, de demência, um monte de gente se finge. Mas vamos lá. Comentários meus à parte. Comentários sarcásticos à parte. Ela foi imortalizada e teve o nome gravado também no Panteão da Pátria. Escravizada liberta, pescadora e marisqueira, comandou dezenas de mulheres indígenas, que eu tenho sangue indígena, negros, que eu tenho sangue negro, da tribo Nagô, negros livres e escravizados também. Eu também tenho sangue português, é uma mistura tem. Baiana é uma mistura de cores, de raças, de etnias, de tudo, de religião, de cultura. A Bahia é maravilhosa. A Bahia, como se diz, é porreta. Então, o que ela fez, né? Ela reuniu esse grupo de mulheres indígenas, de negros livres, escravizados, e até portugueses, que eram a favor do movimento libertário. E junto com o grupo, ela construiu trincheiras, vigiou as praias. Dizem que as marisqueiras, com seus gingados tal, entraram no mar, onde estavam as embarcações, conta a história é isso, né? As embarcações que estavam nas praias, ela vigiou e mandou as escravas, porque nós baianas somos lindíssimas, mulheres lindíssimas, seduzir os soldados portugueses, mas com muita cansanção na mão. Cansanção, não sei se vocês sabem, é uma planta que quando bate em você, meu bem, você se coça, se arde, se enche de calombo, se enche de espinhozinho. E não dá não, viu? Você não faz mais nada na vida até passar. E haja cansanção. Dizem que ela fez isso. Então, as marisqueiras seduziu os soldados portugueses e, como ela estava vigiando, o que ela fez? Mandou queimar todas as embarcações. E assim participou dos combates contra as tropas lusitanas. Teve João das Botas. Já contei a história da independência, estou contando os personagens importantes da independência do Brasil e da Bahia, porque a independência do Brasil foi aqui na Bahia. A data, a história tem que ser revista. Tem que ser revista. Bom, João Francisco de Oliveira, conhecido como João das Botas, também viveu em Itaparica e um dos fundadores da Marinha Brasileira, para quem não sabe. Segundo tenente da tropa imperial,
João abandonou a armada portuguesa para lutar contra os compatriotas. Eita, homem retado. Esse é dos bons. Ele pegou o gingado baiano e resolveu, ó, não quero mais ser português, não, quero ser baiano. Então, gente, ele organizou grupos e atuaram nos combates nas águas da Baía de Todos os Santos. Entre os destaques estão as batalhas do Canal do Funil, quando em pequenas embarcações ele atingiu navios portugueses. João também liderou a tropa que impediu o desembarque de rivais que queriam tomar a ilha de Taparica. O reconhecimento por esses feitos está no mar, já que a regata mais famosa de Salvador leva o nome do tenente e no Panteão da Pátria também, João das Botas. Frei Brainer e os ancorados de Pedrão. Na cidade de Pedrão, sertão baiano, saiu um dos movimentos mais populares e destemidos das lutas da independência. Gente, isso é história real. Eu estou dando uma aula de história, viu? Eu espero que vocês assistam desde o início. Parem de ler contos de história, contos de fadas. Nós não estamos em Nárnia, e nem somos Alice, nem estamos no País da Maravilha. A história real brasileira e baiana. Então, na cidade de Pedrão, no sertão baiano, você faz um cafezinho para mim, meu amor? É que meu irmão tá aqui, meu irmão maravilhoso, viu? Aí eu alugo ele. É pouquinho. É café, não é para tomar banho, é para beber. É que eu gosto de dar aula assim. Eu também na faculdade, nas escolas. Por isso que meus alunos... Eu parei de dar aula, me aposentei já. Mas meus alunos amam minhas aulas, porque eu sempre dei aulas. Tá meio ruim a internet, mas eu dei aula assim, sempre levando da melhor forma possível para ser agradável. E não aquelas aulas chatas, para quem não gosta de ciências humanas. Então, gente, na cidade de Pedrão, no sertão baiano, saiu um dos movimentos mais populares, mais destemidos da história da independência. No final de 1822, 39 soldados voluntários deixaram as famílias para se juntar ao exército libertador. Todos foram recrutados pelo Frei Maria de Sacramento Brainer, religioso que ficou preso em Salvador durante 4 anos por ter participado da Revolução Pernambucana. O que ele resolveu é permanecer na Bahia, porque a Bahia tem um jeito que só a Bahia tem para participar das batalhas. Eles foram para o combate vestidos de vaqueiros e ficaram conhecidos como os encoradouros do Pedrão. Sem treinamento militar, avançaram em cavalaria para a capital e ajudaram a impedir a chegada de armas e alimentos para as tropas portuguesas. E também, grande papel, gente, que grande papel, o corneteiro Lopes. Ele teve um grande papel também. Olha só, e um golpe de sorte, né? O cabo Luiz Lopes era português. Era português.
mas aderiu às lutas e enfrentou os compatriotas. Mais um que resolveu ficar na Bahia. Decidiu ser baiano. E na decisiva, gente, tem um incomodativo aqui. Na decisiva batalha de Pirajá. Pirajá é um bairro aqui, viu? De Salvador. Então, na época era bem abrangente Pirajá. Então, nessa batalha de Pirajá, em Salvador... Não vou comer banana agora, não, Deus. Eu só perguntei. Eu quero um pouquinho, não sei. eu não tô fazendo ali. É que eu pensei que você tinha esquecido, porque estava arrumando as coisas aqui. Não. Estou explorando aqui ele. Explorar um pouco, né? Faz bem. Então, gente, na Batalha de Pirajá, quando a guerra parecia perdida, adivinha o que aconteceu? O comandante brasileiro, Barros Falcão, ordenou o recuo das forças nacionais. Olha que interessante. Era grande a diferença numérica das tropas. Muito grande. Olha que atitude, mais uma atitude ousada fez com que o jogo virasse. Em vez de acatar o pedido de recuo, o cabo Luiz Lopes soou a corneta para que os oficiais avançassem com a cavalaria e degolassem os inimigos. Atitude ousada. E sabe o que deu? Os invasores... Espera aí que a internet está travando. A internet está travando mesmo. Sabe o que aconteceu com essa atitude ousada de Luiz Lopes? Os invasores pensaram que as tropas brasileiras tivessem ganhado reforço e participaram em retirada, sendo perseguido pelo nosso exército baiano libertador. E viva a Bahia! Pois é, tem mais. Teve o tambor Soledade, aqui em Cachoeira, no Recôncavo Baiano. O soldado Manuel Soledade usava tambor para alertar as tropas locais da chegada dos inimigos durante as lutas de independência. Muito importante. Então ele ficou conhecido como Tambor Soledade. Não temos documentos oficiais do nascimento e morte, mas prevaleceu, como eu falei nas memórias, popular. Teve o cacique, o índio. Aí que vem o índio, é a Índia. A Índia Paraguaçu. Chegou remédio. É um dos remédios. A Índia Paraguaçu, né? Tem a Índia e o índio. Depois eu falo aqui. Os caboclos. Não pode mais falar isso, sei lá, toda hora muda uma coisa. O cacique Bartolomeu Jacaré. A casa Torre Garcia Dávila, em Mata de São João, olha que a Bahia toda se mobilizou para libertar o Brasil. E a Bahia, claro, né? Na região metropolitana de Salvador, Mata de São João, que hoje é o interior, né? Foi uma importante base de operações da luta. E eles tinham uma posição estratégica. O lugar fazia parte do latifúndio do país, né? Então, mais de 3.000 pessoas, entre negros livres e escravizados, se juntaram contra os portugueses e também teve, né,
o protagonista por comandar a tropa indígena, porque os índios também participaram. Aqui também todo dia era dia de índio. Foram os tupias do litoral norte. O cacique Bartolomeu Jacaré, sob liderança dele, se destacou. Com que? Com seus arcos e flechas na icônica Batalha de Pirajá. Minha bisavó era índia tupi, né? Tupi. Meu bisavô era negro da tribo, da parte materna, da tribo Nagô. E saiu essa mistura 70 português. E minha avó era portuguesa e casou com meu avô, que era um caboclo, né? Lindo, lindo, lindo. Teve o general Labatu. Eu sei que está grande a live, mas eu não posso cortar a história, diminuir a história. Teve o general Labatu. As lutas da independência na Bahia, né, ganharam um novo rumo com a chegada do general Pedro Labatu, né, como o pirata do Caribe. O militar francês integrou o exército de Napoleão Bonaparte e tinha vasta experiência em guerras das Américas Espanholas, ou da América Espanhola. Então ele foi chamado para liderar os militares libertadores e trouxe com ele 250 soldados, além de 8.000 armas. O general foi decisivo na organização do batalhão de voluntários, e comandou a tropa da famosa Batalha de Pirajá. Em reconhecimento, foi construído na região dos confrontos. Um monumento que abriga o busto e também os restos mortais desse militar, general Labatu. Teve Lima e Silva. A história é grande. Vamos lá. Mas vocês têm que conhecer a verdadeira história. A principal rua do bairro da Liberdade, tem um bairro aqui chamado Liberdade. Quem é de Salvador conhece. O bairro da Liberdade de Salvador recebe o nome de um dos heróis da independência do Brasil na Bahia, o militar carioca José Joaquim de Lima e Silva. Assumiu a chefia das tropas 6 semanas antes do fim das batalhas, substituindo o general Labatu, foi deposto e preso após denúncias de arbitrariedades e consequente revolta dos oficiais brasileiros. Então Lima e Silva reorganizou as tropas e fechou o cerco contra os rivais. Então, em homenagem dele, temos aqui a rua Lima em cima. Tem também o Lorde Cochrane. Acho que é Cochrane. Que era um oficial escocês que se destacou como protagonista também na luta, com fama de lobo do mar. Esse experiente Lord Cochrane foi contratado pelo primeiro-almirante da Marinha Nacional. Ele fez bloqueios marítimos para impedir a chegada de suprimentos às tropas portuguesas, já cercadas por terra e pelo exército libertador, e capturou embarcações e fez muitos lusitanos prisioneiros.
E essa é a história da independência do Brasil e da Bahia. E viva a Bahia! E viva a Bahia! Não é? Pois é, gente, essa é a história da Bahia. E o hino é muito lindo. O hino da Bahia, que ninguém quase conhece. Teve uma época que Antônio Carlos Magalhães, do qual eu o amava perdidamente, eu era carlista de carteirinha, e era adolescente, mas já era carlista de carteirinha. O grande Antônio Carlos Magalhães queria mudar para o hino do Senhor do Bonfim. Por quê? Porque o povo baiano não sabia. E nas escolas eu aprendi, porque meus cadernos todos vinham com hinos. Eu era obrigada a cantar na escola hinos todos os dias. Hoje ninguém nem sabe o hino brasileiro. Não sabe nada. Então o hino da Bahia é muito lindo. E eu vou botar aqui Carlinhos Brau, que é uma grande representação baiana, para vocês ouvirem. O hino a 12 de julho, ou seja, o especial Independência na Bahia. Ouçam Carlinhos Brau. Baiano, para assim terminar a live. Olha. Brilha mais que no primeiro, é sinal que neste dia até o sol é brasileiro. Não vou competir com ele, que eu não sei cantar. Eu não tenho, sou desituada. Mas eu sei a letra. Eu sei a letra. Com tiranos não combinam, brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tirano não combinam, brasileiros corações. Brasileiros corações. Salve ao rei das Campinas, de Capitã Pirajá, nossa pátria hoje livre, dos tiranos não terá ficha. Já temos tirano, nunca mais o despotismo. Voltou tudo, oh meu Deus. Café? Com tiranos não combinam, brasileiros corações. Nunca mais o despotismo. É contra isso que a gente tem que lutar. Que voltou tudo. Tiranos, despotismo. Brasileiros coração. Volta o coração para ser brasileiro. Não combinam, brasileiros corações. Cresce o filho de minha para a pátria defender. Não é lindo o hino? Brasil já nem jurado, independência. Até morrer. É lindo o hino da Bahia. Nunca mais o despotismo. Pra vocês ouvirem. Regerá nossas ações. Com tiranos não combinam. Brasileiros corações. Sejam patriotas, amem sua cidade, amem seu estado, amem a nação, a nossa nação. Pelo amor de Deus. Tiranos, despotistas. Bota o coração, gente, pra ver isso. Tiranos não combinam com brasileiros que têm coração.
Hino da Bahia. Parabéns. É isso aí, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado da aula. Verdadeira história, viu? Olha, história da independência do Brasil. Nasceu na Bahia. História nasceu na Bahia porque 2 de julho, independência da Bahia. Fomos nós que começamos tudo. E aqui um dia terminaremos essa tirania e esse despotismo. Tenho certeza disso. Beijo, obrigada a todos vocês que estiveram na live.